continuidade lá de onde nós paramos, lá das 2 semanas de aula que nós tivemos no mês de março. Nós vamos lá para o livro na página 148, Linha do Tempo, os períodos da pré-história. Então, a pré-história é dividida em 2 períodos. O período paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada, e o período do Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. No Paleolítico, o homem, do jeito que ele utilizava a pedra, que ele pegava a pedra, ele só rachava ela e usava. Por isso que é chamado período da Pedra Lascada. E o Neolítico não, Ele já passa a polir a pedra para fazer alguns instrumentos para ele utilizar no dia a dia. Vamos acompanhar a leitura. A ideia de que existe uma pré-história foi desenvolvida pelos historiadores partindo da concepção de que não era possível estudar a história dos povos que ainda não haviam inventado a palavra escrita. Dessa forma, passou a ser tradicional entre os historiadores a linha do tempo dividida em antes e após a invenção da escrita. Então, os povos da pré-história, eles não dominavam a escrita, ou seja, eles não sabiam escrever. Essa divisão, no entanto, pode levar a uma interpretação errada sobre a história humana. Arrisca-se entender que os povos que viveram sem o conhecimento da escrita não produziram história. Então, isso não é verdade, Que os povos da pré-história, os povos iletrados, eles não produziram história, Não é verdade, eles produziram história sim. Esse pensamento não leva em consideração o desenvolvimento das relações sociais, dos costumes, a capacidade produtiva dessas sociedades primitivas, sua tecnologia e sua história oral. A pré-história é o período das sociedades iletradas, Que não dominavam a escrita, não sabiam escrever. E seu estudo somente é possível através da análise de vestígios arqueológicos, ou seja, documentos não escritos, como restos de utensílios, armas, desenhos, pinturas, ruínas de construções, restos humanos, etc. Aí nós temos a arqueologia, está bem no livro de vocês, arqueologia, ciência que estuda a vida e a cultura dos povos antigos por meio de documentos, objetos, instrumentos, e a paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis, os restos dos corpos dos seres vivos, animais e vegetais encontrados petrificados. Então, tanto a arqueologia como a paleontologia têm importante papel nesses estudos e investigações, nos estudos da pré-história. Você pode estar se perguntando, se o aparecimento da escrita marca o fim de uma pré-história, em qual período classificar os povos que vivem atualmente e não têm o domínio da escrita? No caso desses povos atuais, como alguns grupos indígenas da América do Sul, consideramos que estão na idade contemporânea. A idade contemporânea é o período que vivemos hoje. Então, independente, no caso aqui dos índios, eles dominarem a escrita ou não, eles estão vivendo o período da idade contemporânea, o período atual que nós vivemos hoje. A história não é linear e o ritmo de desenvolvimento das sociedades varia de um lugar para outro. Nas diversas sociedades, os períodos históricos não correspondem ao mesmo período do tempo cronológico, que é o tempo que nós podemos contar. Apenas com finalidade didática, costuma-se separar a pré-história da história pelo advento da escrita e dividir a história em 4 períodos. Vocês podem até estar sublinhando aí no livro de vocês esses 4 períodos da história, que são Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, válido apenas para a história do Ocidente. Calendário Ocidental, na página 149. A civilização ocidental adotou o calendário cristão como instrumento para medir o tempo. Nosso tempo é contado a partir do nascimento de Jesus Cristo e ao ano do seu nascimento corresponde, e o ano do seu nascimento corresponde ao ano 1. Os anos anteriores ao nascimento dele têm contagem decrescente,
e os posteriores têm contagem crescente. Então, o nosso calendário, né, nós estamos no ano 2020, faz exatamente 2020 anos que Cristo nasceu. Nós acompanhamos, nós seguimos o nosso calendário, é o calendário cristão, ou seja, é baseado no nascimento de Jesus Cristo. Não é necessário colocar a abreviatura D.C. ao escrever os fatos ocorridos após o nascimento dele, que o D.C. quer dizer depois de Cristo. A história utiliza-se da unidade de tempo denominada século, que corresponde a 100 anos. Então, cada século da história corresponde a 100 anos. E aí nós temos a linha do tempo, né? A Idade Antiga, que está marcando bem aí no livro, 5.000 anos antes de Cristo. A.C. quer dizer antes de Cristo. E o nascimento de Jesus Cristo, que é no ano 1. A partir daí, né, nós vamos contar como depois de Cristo. Nós temos a Idade Antiga, o nascimento de Jesus Cristo, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós temos aí os 4 períodos em que são divididos a história.